vez. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de paternidade, da orfandade, da falta de domínio próprio e descobrindo nesse seminário, nesses 30 semanas, outras coisas que eu nem imaginava que Deus trataria em minha vida, e tem sido uma bênção mesmo, poder caminhar esses dias aqui e receber tanta coisa da parte de Deus. Eu queria convidar você para a gente fazer uma oração junto, e aí eu queria te convidar a fechar os seus olhos, põe a tua mão no teu coração aí, e se você puder, por favor, repita essa oração que eu vou fazer com você agora. Felipe, você manda um pouquinho mais de retorno aqui, por favor? Por gentileza? Amém. Diga assim: Senhor, obrigado. Nessa noite, nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, que Teu Santo Espírito venha ministrar em nossos corações a Tua vontade, as Tuas verdades sobre as nossas vidas. Que nada impeça de nós recebermos nessa noite aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu queria te convidar por alguns minutos a você refletir o que Deus tem falado com você até aqui, esses encontros. O que Deus tem te falado através das pregações, o que Deus tem te falado através dos pequenos grupos. Como que tem sido para você? Talvez se eu perguntar para alguma pessoa, alguém possa me dizer assim: Lauro, tem sido difícil. É difícil falar de algumas coisas, né? Mas talvez eu pergunte para outra pessoa, e essa outra pessoa pode dizer: não, para mim tem sido libertador. Sabe, eu estou podendo resolver muitas coisas que estavam acontecendo em minha vida, e Deus está trazendo isso, graças a Deus, em um ambiente familiar, em um ambiente de irmãos, onde a gente pode ter segurança, né? Que a gente não vai sofrer algum tipo de constrangimento. E, na verdade, como tem sido para você esses dias? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Nós estamos aqui, acho que, se eu não me engano, na 5ª ou 6ª lição, né? E eu creio, eu falando pelo meu grupo, que Deus deve ter falado bastante coisas com cada um de nós. Sim ou não? Sim? Deus tem falado com você? Amém. Mas é importante a gente entender algumas coisas, né? Antes da gente começar a falar sobre o tema. Por que estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Talvez você possa falar para mim assim: Laura, eu estou aqui porque o pastor Wendel nos convidou para estar aqui, e aí, por ser uma ovelha obediente, eu vim participar de 30 semanas. Pode ser esse o motivo. Ou talvez algum irmão da igreja, algum irmão, te convidou. Falou assim: irmão, vamos participar lá de um negócio que vai acontecer na igreja, e o pessoal está falando que vai ser legal. E aí você aceitou o convite de vir também. Ou, de repente, você ouviu nos avisos aqui, tanto do nosso aplicativo, ou aqui na igreja, né, a gente anunciando os 30 semanas, e te chamou a atenção, e você resolveu participar. Mas fato é que você precisa entender, nós precisamos entender, por que nós estamos aqui? Por quê? Porque o próprio Senhor nos atraiu para esse momento. O Senhor nos atraiu aqui. Porque o Senhor quer tratar coisas em nossas vidas. Ele quer falar aos nossos corações. E essa ferramenta é maravilhosa, porque ela tem falado aos corações. A gente pode perceber isso nos pequenos grupos. Sim ou não? Sim, né? A gente percebe isso. E a gente precisa entender também que o Senhor, Ele quer nos confrontar. Ele não quer nos afrontar, Ele quer nos confrontar em amor. Não é um afronte, é um confronto. Trazendo nas nossas vidas, né, principalmente as coisas negativas que acontecem
no decorrer das nossas caminhadas em nossas vidas, que todos nós estamos sujeitos a passar, né, por muitas coisas. E a partir dessas reflexões, dessa noite, nós precisaremos tomar algumas decisões. Mas quais decisões? Quais decisões nós temos que tomar, Lauro? Nós temos que tomar decisões com Deus. A gente precisa tomar decisões com Deus. Nós precisamos tomar decisões conosco. Você precisa tomar decisões com você. E você precisa tomar decisões com o próximo, com o seu irmão, com alguma pessoa da sua família, não sei. Eu queria compartilhar com vocês uma história que eu já compartilhei há algum tempo atrás, eu compartilhei aqui na igreja, né? Conta-se uma história, né? O tema dessa história chama-se o estouro da boiada. Eu já contei isso aqui uma vez, eu vou contar porque eu sei que tem pessoas aqui que ainda não ouviu. E essa história tem muito a ver com decisão. Conta-se uma história que existia uma cerca, duas cercas, uma de um lado, outra de outro. De um lado da cerca, de um lado do canto da cerca, existia uma boiada. E do outro lado existia uma criança. E essa criança estava indo no rumo da boiada. E aconteceu que por causa de um barulho, sei lá, alguma coisa que aconteceu, essa boiada estourou. E ela começou a correr rumo aonde estava a criança. E algumas pessoas observavam esse acontecimento. E aí perguntaram para essas pessoas: mas se fosse você no lugar daquela criança, o que você faria? Se você estivesse no lugar daquela criança, qual seria a sua decisão? Aí uns responderam: não, se a boiada viesse para o meu lado, eu pulava a cerca. Ok. Aí o outro respondeu: mas se fosse você? Não, se fosse eu me agachava. Outros perguntaram para outro: se fosse você, eu corria. Se perguntaram para outro: se fosse você, eu gritava. Aí teve um que falou assim: se fosse você, eu chamava o nome de Jesus. Mas fato é que, para independente das situações, das decisões, ali, naquele momento, foi preciso se tomar uma decisão. Aquela criança tomou a decisão, ou correr, ou pular, ou chamar o nome de Jesus. Ela tomou a decisão diante daquela circunstância. E a minha pergunta essa noite é o seguinte: qual vai ser a sua decisão hoje? Você vai abrir o seu coração e vai ser verdadeiro? Ou você vai continuar carregando esse fardo e não vai resolver? Fato é que nessa noite nós temos a oportunidade de abrir os nossos corações verdadeiramente e ser sincero com Deus, ser sincero conosco mesmo e ser sincero com o próximo. Isso está em uma decisão a que você vai tomar. Eu quero ainda falando sobre decisões. Algum tempo atrás também a gente pregou sobre uma prostituta, aonde o povo de Deus estava indo destruir o povo dela. E ela, ouvindo falar os feitos desse povo de Deus, né? Esse povo de Deus mandou alguns espias na cidade onde ela morava, e ela acolheu esses espias. E ela tomou uma decisão. Eu estou falando de Raabe, a prostituta. Está lá na Bíblia. Ela também tomou uma decisão. Por quê? Porque ela salvou a vida dela. Ela salvou a vida da família dela. Ela salvou a história dela. E o nome dela está na Bíblia. Sempre vai ser comentado o nome dela. Pois ela teve coragem de tomar uma decisão em favor de algo muito importante. E nessa noite, nós também estamos preparados para isso? Você veio preparado para isso essa noite, meu querido? Deus veio preparado para te encontrar. Eu queria te convidar a você a abrir seu livro aí. Nós vamos acompanhar aqui a leitura, né? Você pode abrir na página 73.
O tema que nós vamos abordar essa noite, né? Está lá sobre as decisões, né? Sobre decisão, que é o que nós estamos falando até agora. O tema é confiar. É fácil confiar? Mulheres, é fácil confiar? Ou não é fácil? Mas o nosso estudo hoje nos leva à seguinte reflexão. Eu preciso confiar. E aí, ao estudar aqui, nós vamos entender por que eu preciso confiar. Olha só, a palavra de Deus fala lá em 1 João 4,16, diz assim, ó. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Mas precisamos confiar. Amém? Todo mundo aqui ou não? Confie em uma nova direção, querido. Nós precisamos aprender a confiar em uma nova direção. Nós precisamos aprender a viver o novo de Deus. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Por isso estamos nesse programa de 30 semanas. É porque Deus quer que a gente vença etapas. Deus quer que a gente deixe coisas para trás. Olha só, a palavra diz assim, se confiarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, do 8 ao 9. Olha só, querido. Deus está aqui hoje para promover justiça. Deus está aqui nessa noite para curar feridas. Deus está aqui nessa noite para apagar pecados, para perdoar pecados. Ele está aqui nessa noite. E a minha pergunta para mim e para você é, nós estamos dispostos a passar por isso? A decisão está em nossas mãos. Se eu não me engano, eu acho que essa frase de Albert Einstein, se eu não me engano, né? Aqui está numa forma diferente, mas é mais ou menos o que ele fala. A insanidade tem sido definida como fazer as mesmas coisas repetidas vezes. Como que eu vou querer resultado diferente se eu sempre faço as mesmas coisas? Deixa para lá, não vou resolver. Vamos tocando em frente. Você já entrou numa estrada em que as pessoas no carro disseram para você assim, ó, eu acho que nós estamos perdidos. Outros falaram assim, não, é melhor voltar. E você insistiu em continuar? Você já passou por isso? Sim ou não? Eu me lembro de algumas vezes, aliás, eu me lembro das primeiras vezes que eu e a Elaine, nós tivemos a oportunidade de ir para o estado de São Paulo. Né? Nós entramos ali naquele estado, e é um estado onde existem muitas estradas, né? E apesar de ser todas bem, eu sei que tem paulista aqui, de ser estradas bem conservadas, mas a gente não com muita experiência nessas grandes metrópoles, né? Fomos para lá, e eu me lembro de às vezes, cuidando daquele monte de placa, na época não tinha GPS, você cuidando daquele monte de placa, é aqui, você entrava na estrada. Já aconteceu isso com você? Aí você anda um pouco animado com o seu carro, né? Tal. Aí você olha a placa, peguei o caminho errado. Não, mas deve ter um retorno. Aí você anda mais um pouquinho, você vê assim, ó, próximo retorno, 70 quilômetros. Quem já passou por isso? É difícil, né? Imagina só, quando estamos em uma região pequena, com fácil acesso, em pleno funcionamento, um GPS, tudo fica bem. Aí é fácil confiar. Certo ou não? Mas o que fazer quando a rota a seguir? Por vezes nos encontramos nesse mesmo dilema na estrada da restauração dos nossos relacionamentos. Precisamos escolher a melhor direção, o melhor de Deus para as nossas vidas.
Às vezes a gente chega numa bifurcação onde tem apenas dois caminhos. Qual caminho seguir? É difícil, né, às vezes, tomar essa decisão, né? Você já andou por um lugar desconhecido sem ter real noção de quando chegaria ao seu destino? Quem já viveu essa experiência? Ainda por cima carregando uma mochila pesada? Você está andando num lugar, você não sabe quando vai chegar nesse lugar, e por cima ele está levando uma mochila com um peso que está doendo as costas. Quem já viveu essa experiência aí? O pastor e autor Dave Gibson descreve dessa forma: certa vez Jesus disse que poucos encontrarão este destino. Esse caminho estreito não é a estrada larga e bem iluminada que muitos escolhem. É um caminho não natural, a estrada menos percorrida. Essa estrada é a estrada de Deus para nós, a menos percorrida, mas a que leva ao nosso destino. O que o mundo tem nos oferecido hoje? A porta larga ou a porta estreita? As duas. As duas estão à nossa disposição. Mas o mundo tem oferecido a larga. A porta larga nos leva a não confiar nas pessoas mais. A porta larga nos leva a duvidar das pessoas. Estou certo ou não? É uma verdade, é uma realidade da nossa vida. São dois caminhos a seguir: confiar ou não confiar. Qual decisão nós vamos tomar essa noite? Olha lá, a palavra diz em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus disse assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você está cansado, querido, essa noite é noite de descansar no Senhor. A decisão está em suas mãos. Ele nos prometeu apoio para descansar plenamente. Não precisamos ir sozinhos para lugar algum. Como também não precisamos levar pesos extras nessa jornada. Antes de decidir o caminho a seguir, tenha sempre em mente que há lugares que nos levam ao descanso e há outros que nos levam ao caos. Por qual caminho você tem percorrido? Ao que te leva ao descanso ou ao que te leva aos problemas? Qual caminho você tem percorrido? Qual caminho você tem enfrentado? Na parte da 75, se você estiver acompanhando aí, tem uma pergunta para você responder. E você pode responder agora, se você quiser. Para você refletir, a pergunta é a seguinte: você tem alguma dúvida sobre qual caminho a seguir? Pode responder aí, sim ou não? Você pode responder aí no seu livro. E agora nós vamos falar sobre alguns tópicos. Ao se deparar com uma decisão importante, o que nós devemos fazer ao nos depararmos com uma decisão importante? Letra A. Escolha ouvir a opinião de Deus. Em Provérbios 3, 5, 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Querido, será que o seu diploma vale tanto assim? Com todo respeito, é claro. Nós precisamos reconhecer Deus nos nossos caminhos. Será que todo o meu conhecimento vale tanto assim? Eu tenho visto pessoas afogadas em um monte de problema, e elas têm diploma, elas têm dinheiro, elas têm de tudo. Mas talvez falta reconhecer o Senhor no caminho. Quantas vozes
nós temos ouvido nesse mundo. Precisamos ficar atentos e distinguir qual voz estamos ouvindo. Pergunta para você, qual voz eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido a minha voz. Eu tenho ouvido a voz da minha esposa, eu tenho ouvido a voz dos meus filhos, eu tenho ouvido a voz das pessoas que trabalham comigo, eu tenho ouvido a voz da mídia social, das redes sociais. Eu abro o meu Facebook, o meu Instagram, e eu estou ali o dia inteiro ouvindo essas vozes. E Deus? Você tem ouvido Deus? Receba e desfrute desse precioso alerta de Deus. Se estamos firmes, ainda assim, precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Talvez a pessoa está dentro da igreja e ela não está ouvindo Deus. Acontece. Acontece, querido. Para que prosseguimos na direção que Ele tem para nós, nós precisamos de humildade e dependência, que são chaves preciosas para uma vida vitoriosa. Humildade e depender do Senhor. Nós precisamos depender, aprender a depender. Nós precisamos conhecer o que é depender do Senhor. Letra B. Consulte sempre pessoas mais experientes na fé. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu já cruzei com casais, eu já encontrei casais que vivem conflito no casamento. Eu estou com 21 anos de casado. Eu já tive conflito no casamento. Eu já passei por conflito. Mas eu tenho visto pessoas que, ao passar por conflito no casamento, vão pedir ajuda para uma pessoa que se separou e está na noite bebendo, fumando. E aí vai. Para quem que eu vou pedir conselho? Quem que pode me mentorear em relação ao meu casamento? Uma pessoa mais experiente na fé, que tenha passado por um problema e tenha superado aquilo. Mas, ao contrário disso, as pessoas têm procurado pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Olha o que fala em Eclesiastes 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Ou seja, se você buscar a ajuda de uma pessoa mais experiente na fé, ela vai te ajudar. E a recompensa vai ser muito melhor. Quando aprendemos a depender de Deus, somos curados. Quando decidimos contar com o próximo e os mais experientes, então temos chaves poderosas para a expansão nas mais diversas áreas da vida para a nossa cura. Querido, a experiência compartilhada cura quem compartilha e quem ouve. Nós estamos vivendo isso nos pequenos grupos, sim ou não? Eu tenho ouvido testemunhos no meu pequeno grupo que tem mexido no meu coração. E às vezes eu falo, Senhor, quem sou eu na hora do dia? Esse momento de compartilhar, de ouvir, né? Quem está compartilhando, é um momento de cura, ele é precioso. Porque Deus está usando aquela pessoa para falar com você também. E ela está sendo automaticamente curada. O Pai escolheu para a cura confessar e compartilhar. É uma ferramenta preciosa. E um dos nossos pilares é ter um confidente. E sobre esse assunto de confidente, nós já falamos em alguns outros encontros, que neste ciclo agora é importante o confidente. Por quê? Porque em um determinado ponto dos nossos encontros, nós vamos começar a relatar, né, a nossa história. Deus vai começar a te revelar coisas e você vai começar a anotar. E aí você vai confidenciar isso para um confidente, que neste ciclo agora será o nosso pastor e a nossa pastora. Eles serão os nossos confidentes. E eu tenho certeza que Deus trará cura para a sua vida.
Nós temos que lembrar que sozinho podemos ir mais rápido, mas só conseguimos ir mais longe com a ajuda de outras pessoas que já passaram pelo processo de cura. Na página 77, agora uma pergunta para você refletir, você já pode anotar, tá? Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Sim ou não? Você pode responder aí, por gentileza. O tópico C agora. Separe um tempo para realizar exames diários. Olha o que fala em Lamentações 3:40. Lá diz assim, ó: examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. É preciso perguntar. E aí é para você, na verdade, refletir nesse momento. O que fiz de bom? O que fiz eu de bom? Em quais áreas eu cometi erros? Eu disse ou fiz qualquer coisa que tenha magoado alguém? Devo reparações a alguém? O que eu aprendi com os meus erros? Demonstrei meu amor pelos outros? Agi de maneira áspera com alguém? Alguém me fez algo que me deixou triste, decepcionado ou furioso? Aconteceu alguma dessas coisas com você, gente? Tem mais aqui, ó. Tive alguma parcela de responsabilidade? Fui evidente minha alegria em me relacionar com Deus? Devo algum pedido de perdão a alguém? Cumpri com a palavra empenhada? Agi com gentileza e autocontrole? Algumas dicas aqui, ó. Mantenha um diário. Comece a escrever algo pelo que esteja grato na sua vida. Procure comportamentos errados, reincidentes, que você fez há pouco tempo. Procura refletir sobre isso. Ore e compartilhe com o seu confidente quando chegar o momento. Lembre-se, equilíbrio sempre. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. E para nós refletirmos, aí eu quero que você pergunte para a sua consciência: respondi com honestidade as perguntas acima? Estou sendo honesto? Estou sendo verdadeiro nas minhas perguntas? Nas minhas respostas? Qual passo quero tomar agora? E aí você pode pintar um círculo depois na sua casa sobre quais passos você quer dar. Tópico D. Escolha sempre a direção da liberdade. Em Gálatas 5:1 diz assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Queridos, na próxima semana agora, nós vamos nos lembrar, através desse teatro, daquilo que Jesus fez pela minha e a sua vida. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Nós não estamos mais sobre o jugo do pecado. Amém. Quem pode dizer um amém em verdade? Você é livre, querido, pelo sangue de Jesus que foi derramado pela sua vida. Pastor Wender pregou agora esse domingo. Não tem jugo mais. Tudo foi cravado lá na cruz do Calvário. Muitos culpam a Deus pelo estado atual de suas vidas. E acontece de gente ainda culpar a Deus. Eu tenho esse problema porque Deus é culpado. Porque Deus podia fazer alguma coisa e não fez. Porque Deus podia pôr a mão e não pôs. Querido, a gente precisa entender que muitas circunstâncias em nossas vidas, Deus permite para o seu crescimento. Para que a sua descendência tenha uma história linda. Para que haja salvação na sua casa. Eu me lembro
Quando a minha mãe e meu avô, eu vivi num ciclo de enfermidade durante 17 anos na minha casa. Eu era adolescente. Nós sofremos com aquilo, sabe? Era doença severa. A minha mãe ficou em estado vegetativo 10 anos. Nós dávamos remédios, dávamos banho, limpava cocô. Sabe? O meu pai faliu na época, infelizmente, por conta dessas doenças. Ele ficou desestruturado emocionalmente, perdeu tudo que ele tinha. Nós tivemos que alugar uma casa para o meu pai. Foi difícil. Mas Deus usou aquela circunstância para que nós o conhecêssemos. E que houvesse salvação nas nossas casas. Deus usa. Mas tem gente que quer culpar a Deus. Porque Deus. Não é Deus, querido. Deus não vai fazer nada contra você. Muitos ainda se perguntam, por que Deus não interveio? Sendo Ele bom, que não veio e mudou tudo. É isso mesmo, Deus não vai mudar. Querido, Deus não muda. Deus é firme nas suas decisões. Por quê? Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Um propósito que o mundo não pode explicar. Um propósito verdadeiro. Mas Ele decidiu antes da fundação do mundo dar aos seus filhos a oportunidade e a felicidade da escolha. E mesmo assim, diante de tudo isso, nós temos o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus nos ama. Então é uma escolha sua culpar a Deus ou não. Livre-arbítrio. Você tem escolhas. Nessa noite você tem escolhas. E você tem um livre-arbítrio de decidir por sim ou por não. Mas a escolha está na sua mão. Por amor à sua vida, Deus te deu esse livre-arbítrio. Mas qual vai ser a sua escolha nessa noite? E o ideal é que o homem tome a liberdade e a devolva para Deus, como fez Paulo. E ele ainda disse, lá em Coríntios 7:22, Paulo disse assim, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Certo ou não? Hoje nós somos escravos de Cristo. Nós estamos envolvidos em sua obra, envolvidos no seu plano perfeito. Amém, queridos? Abra seu coração para o agir do Espírito Santo e esteja sensível para a direção que ele aponta, pois este, com certeza, é um caminho de restauração e recomeço. Viver em liberdade é escolher vestir-se do amor todos os dias, em todas as ocasiões. Liberdade em Cristo não priva, ela protege. Você não vai ficar privado de nada, você vai ficar protegido. Mas depende das suas decisões. Para você refletir, respondeu a página 79. Reflita aí. Quem deve dar o próximo passo para a sua restauração? Deus, você ou outras pessoas? Vou perguntar de novo para você responder. Quem deve dar o próximo passo para a sua restauração? Deus, você mesmo ou outras pessoas? Você pode responder aí. Aleluia. Sabemos que confiar é um processo, é um esforço diário, até que você recrie um ambiente de confiança que todos merecem. Acima de tudo, você mesmo e Deus. Em outras palavras, nós precisamos nos esforçar diariamente para que esse ambiente de confiança seja restaurado. Mas nós precisamos confiar. E nós vamos entender isso aqui. Confiar em você pode ser ao mesmo tempo uma armadilha e uma bênção, pois a confiança demais em nós mesmos produz orgulho.
Mas confiança nenhuma em nós mesmo menospreza a obra do Espírito Santo, que Ele já realizou em nós. Bater no peito, querido, e falar assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu sou formado, eu tenho doutorado, eu tenho... Querido, nem sempre Deus faz assim. Deus às vezes escolhe o menos esperado para fazer o milagre dele. A gente tem que ter cuidado com essa confiança em nós demais. Por quê? Porque isso pode trazer um orgulho para o nosso coração. E é perigoso. A palavra de Deus fala que Deus, Ele ouve os humildes, mas Ele não quer saber daquelas pessoas soberbas. Ele se opõe aos soberbos. Confie nas pessoas. Quando não confiamos nas pessoas, estamos dizendo muito sobre nós mesmos. Dizemos que não acreditamos que Deus pode mudar alguém. Ah, aquela pessoa lá, não. Nós dissemos isso. Deus pode mudar aquela, mas aquela outra não. Agora você imagine só. Ele pode ou não fazer um ladrão um doador? Deus pode ou não pode? Um homicida, um pai de família? Da prostituta, uma mulher de família? Olha a história de Raabe. Mudou a história da descendência dela. Foi Deus quem fez. Deus transforma e nos convida a sermos perdoados e a entendermos este amor a outros, sendo também perdoadores. Querido, nas mãos de Deus, tudo é possível, inclusive perdoar. A vida sempre nos coloca em lugares de decisões e escolhas. Algumas escolhas nos fazem crescer, outras não. Opte sempre pela verdade e o perdão. Nós precisamos perdoar. Por quê? Porque é isso que Deus nos ensina. Se hoje nós temos vida, se hoje nós temos um futuro, foi porque Deus nos perdoou através de Jesus. Olha só a palavra. Lá em João 8,32 diz assim, ó, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Qual verdade? De que nós precisamos confiar. Laura, mas você não sabe da minha história. A pessoa me enganou. A pessoa mentiu para mim. Mas Deus vem nessa noite e fala, eu posso mudar isso. É Deus falando. Em 1 João 1,9, o Senhor fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você foi injustiçado, querido? Ele é fiel. Mas você precisa confiar. E você precisa decidir a confiar. Uma decisão. Escolha o caminho que leva a Jesus. Seja iluminado por seu amor e transmita isso a outras pessoas. Esta, com certeza, é uma grande escolha em que todos os dias em sua vida nós temos que fazer. Confiar. E a pergunta facilitadora dessa noite. Em qual momento em qual momento a sua confiança foi quebrada? Em que momento da sua vida você teve a sua confiança quebrada? Essa confiança, o Senhor te convida nessa noite a ser restaurada. Só que você vai ter que tomar uma decisão. Elaine, apaga as luzes, por favor. Nós vamos te dar uma oportunidade agora, nesse momento. A Elaine vai pôr uma canção. E nós vamos orar pelas pessoas que nessa noite não sentiram um arrepio. Você não está aqui porque se sentiu um arrepio. Você vai vir aqui porque você entendeu
que você precisa novamente confiar. E nós vamos orar pela sua vida. E em nome de Jesus, nessa noite você vai ser liberto daquilo que aconteceu na sua vida. Daquilo que te feriu por causa desse aspecto da confiança. Pode pôr uma canção para a gente aqui, por favor? Querido, não é questão de arrepiar, de ter um sentimento, de cair um anjo do céu. Nessa noite, o Senhor te convida a tomar uma decisão. E o Senhor, Ele conhece o seu coração. E Ele está te dando a oportunidade nessa noite. Ei, você, decide confiar nessa noite no Senhor, naquilo que Ele está te dizendo, para que haja cura na sua vida? Eu quero convidar as pessoas que entenderam que é preciso confiar. Deus quer restaurar isso na sua vida nessa noite. Então você pode vir aqui à frente. Pode apagar as luzes na frente aqui, por favor, gente. Essas luzes aqui, ó.